Olá, sou Laudelino Yorm, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade na área de desenvolvimento profissional. E claro, estou aqui muito feliz porque estamos lançando mais um programa de qualificação. E desta vez é o Start Perícia. Este programa foi pensado e idealizado principalmente para quem quer entrar no segmento de perícia e ainda não se sente preparado. Que, claro, há uma qualificação que precisa ser feita, então o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o CRC Paraná, pegou todos esses conteúdos necessários para que você possa ingressar na perícia. Então seja muito bem-vindo, desejo uma ótima qualificação para você e sucesso na vida profissional, especialmente na perícia contábil. Olá, contador, olá, contadora, futuro contador e futura contadora. Está iniciando mais um episódio do Start Perícia e no tema de hoje nós vamos trazer a perícia nas áreas trabalhista e previdenciária. Convido você a ficar até o final do vídeo para descobrir dicas e um pouco da trajetória do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o João, muito bem-vindo, João Matias Ló. Isso? Isso mesmo. Que tem uma experiência vasta na área trabalhista e previdenciária. João, conta um pouquinho para nós há quanto tempo você já atua nessa área? Bom, eu atuo nesta área desde o ano de 2005. Né? Comecei nesta área por uma provocação, digamos, de um aluno na faculdade. Eu estava lecionando um curso de Excel para negócios, né? E porque os alunos vinham perguntar para mim, professor, fui fazer um teste em tal empresa, caiu Excel, caiu essa função. Como é que eu resolvo isso? Eu reprovei Excel. Aí então eu peguei os exercícios e criei um curso de Excel para negócios. Né? Aí dava esse curso aos sábados no laboratório de uma faculdade. E aí um aluno, que era meu da graduação, ele já com seus, na época, uns 60 anos de idade, isso foi ainda em 2004, ele falou assim para mim... Eu falei para ele, fulano, por que você está aqui? Você já tem um pouco desse conhecimento à noite na faculdade das minhas aulas. Ele falou, no almoço eu lhe conto, professor. Daí ele falou o seguinte, olha, eu atuo como perito para uma escola de advocacia na área trabalhista e eu me bato demais nas fórmulas de Excel. Eu não conheço a ferramenta. Tá? Muitas coisas eu faço na calculadora e depois eu digito, porque eu não sei fazer as fórmulas. E por coincidência, naquela tarde, naquele sábado, os exercícios eram exatamente cálculo de INSS sobre a folha de pagamento, encontrar a base de cálculo percentual conforme a base e depois imposto de renda. Ao final da aula ele falou o seguinte, nossa, valeu o curso só por esses dois exercícios, que é o que eu preciso. Aí ele falou, você já atua na perícia da Justiça do Trabalho, professor? Eu falei, não, nem sei o que é isso. Tem interesse? Falei, cara, é o sonho da minha mãe desde que eu era pequenininho, lá na roça, briguei com ele, né? Daí ele pediu o currículo meu, eu entreguei, ele pediu para tirar 23 cópias, para entregar um em cada vara da Justiça do Trabalho. E a partir de janeiro de 2005 comecei a ser nomeado como perito judicial, e aí comecei a minha carreira. Hoje eu atuo só no estado do Paraná, em mais ou menos umas 35 varas do trabalho, né? E tenho um escritório, né, em Curitiba, com diversos funcionários, e que atuo desde 2005 nesta área trabalhista. Hoje, movimento em torno de 400 a 500 processos por mês no meu escritório. Que legal. E falando então, né, vamos falar do currículo do João Matias, que está aqui hoje. O João é membro da comissão de peritos aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. É perito contábil, como já colocou. Pós-graduado em análise de sistemas e em controladoria de gestão bancária e mestre em tecnologia. E falando um pouquinho da tua formação, João, o que você recomenda para o pessoal que quer iniciar nessa área, né, de perícia trabalhista e previdenciária, como formação aí complementar, claro, à área contábil, que é essencial, acredito. Uhum. O começo da perícia, né, para quem está iniciando, geralmente nós temos essa disciplina na faculdade, né, mas é dada apenas uma teoria, não é ensinado a fazer um cálculo, até porque a carga horária é em torno de 70 horas, né, no semestre. O meu conselho é, em primeiro lugar, se interesse em começar como estagiário no escritório de perícia. Tá? Vai aprender as partes básicas da perícia, vai fazer digitação, vai entender a legislação. Tá? Então, começa desta forma, como estagiário.
ou até um emprego no escritório, né, de perícia, especialmente na área que você quer trabalhar. A trabalhista é um caso específico. Eu só atuo na área trabalhista. Então, hoje, começar como estagiário, fazer cursos de extensão, né, ter grande conhecimento em Excel, tá? Capacidade de leitura e interpretação de texto, porque a sentença tem que interpretar, você tem que interpretar dentro da legislação, não o que você acha que deve ser feito, mas sim o que o juiz determinou. Conhecimento de capacidade de escrever, fazer um laudo simples, um laudo com conjugação verbal, gramatical, simples para quem vai ler aquele laudo, né? Para as partes, para o juiz. Por mais que é um trabalho técnico, né? As pessoas que estão lendo não têm esse conhecimento, né? É importante você falar sobre a linguagem. A linguagem é fundamental. É a forma que você vai comunicar e saber o que escrever, porque o que está escrito é contestável. O que você fala nem sempre dá para contestar. Uma outra coisa que eu sempre peço para quem está começando é ter interesse por leitura da área técnica. Eu não trabalho em RH, como é que eu não conheço rotinas de trabalhista, como é que eu posso entrar na perícia trabalhista? Começando por baixo e tendo a humildade para querer aprender. Eu sempre falo, é a humildade para querer aprender. Não é querer começar como perito, eu quero ser o gerente do escritório, não dá certo. Tem que começar. A carreira hoje, eu costumo dizer, para você formar-se um perito na área trabalhista, tendo bons conhecimentos em Excel, legislação social e trabalhista, interpretação de texto, raciocínio lógico, matemática básica e financeira, né, entre outros, é no mínimo 3 anos de experiência em processo. A legislação é a mesma. Só que os processos, cada processo é uma história diferente. Então, você conseguir obter todo esse conhecimento, obter toda esta lógica, essa dinâmica, isso requer muito treinamento, muito treinamento. Precisa realmente de experiência, né? Porque o perito, ele é um especialista naquele assunto, né? A gente está falando aqui de trabalhista e previdenciário. Então, essas experiências que você está compartilhando, acho que são muito enriquecedoras para quem quer começar, né? Não adianta a gente se dizer expert num assunto se a gente realmente não teve a base ali, como você falou, né? Uma carreira construída com uma base bem sólida, começando ali pelos processos iniciais nessas áreas e até subir aí, quem sabe, ao topo que seria, né? A perícia trabalhista. Nesse sentido, o que eu sempre costumo dizer é que a gente tem que ter conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. É o conhecimento-chave, CHAV, da administração. Conhecimento se adquire a parte teórica, né, na escola, na faculdade, leitura, em palestras, em seminários e por aí afora. A habilidade é o saber fazer. É você pegar o processo, saber fazer, onde começa, o que tem que ser feito. Como é que eu faço isso aqui? Atitudes. É o seu comportamento perante ao novo. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu não estou preparado ainda. Nunca vamos estar preparados, gente, em qualquer profissão, em qualquer atividade. Nós teremos, sim, um suporte básico inicial, mas esses são os desafios da carreira. Você se antecipar, você ir atrás, tá? São as atitudes, o que é o teu comportamento perante o novo. Como é que você faz? Como é que você vai atrás? Hoje tem a internet, tem tudo quanto é recurso à disposição, que é muito tranquilo de se fazer. E a questão, a última, são os valores. No que você acredita? Você acredita que você vai ser um perito quando você começa a ser auxiliar, quando você começa a trabalhar como estagiário? Você acredita que você tem um potencial para chegar lá? Às vezes as pessoas falam, pô, você é um cara de sucesso hoje, né? Olha só, 30 e poucos funcionários, tantas varas, tantos processos. Mas você não vê o meu passado, o que eu ralei para chegar até aqui. Então, essa é uma das questões, né, de que as pessoas têm que observar, têm que ir atrás. Eu me firmei na perícia, só completando ali a questão, que em julho de 2005, teve aqui em Curitiba o primeiro Congresso dos Economistas do Sul do Brasil. Eu tentei me inscrever, mas eu fui impedido porque eu não era economista, era contador. Aí, através de um colega meu, eu consegui fazer a inscrição e fui nesse congresso, né? Aí, nesse congresso, foi aonde eu disse, é por aqui mesmo que eu vou seguir a carreira. Um dos palestrantes de São Paulo falou o seguinte, o único curso no Brasil superior que tem a disciplina de perícia é o de contabilidade.
98% dos trabalhos de perícia são feitos por contadores, sobra 2% para os demais. A previsão de honorários em São Paulo para o ano 2005 é de 250 milhões de reais de honorários periciais. Falei, gente, é aqui que eu vou amarrar o meu cavalo. É nisso que eu vou. Que baita oportunidade, que baita né? oportunidade. Então, muitas vezes, tem uma palestra, tem um seminário que a faculdade promove, os alunos esvaziam, vão embora. Não é importante. Então, é aí que você consegue ver quais são as experiências, quais são as motivações que levaram você a sair de uma situação, trocar de carreira e ter sucesso. Que importante, né? Em 2005 você participou, né, desse evento, e acho que a gente está falando aqui de experiências, de formações, né? O Conselho aqui do Paraná tem muito isso, né? O seminário de perícia, que é promovido pela comissão, a própria TVCRC tem esses conteúdos, né? Então, para quem está buscando aí, eu acho que é uma boa oportunidade, né? De se inteirar, assim como você, quando iniciou, se inteirou e entendeu um pouquinho desse mercado. Mas e para quem já é contador? Tem alguma especialidade, enfim, alguma formação complementar que você recomendaria? Olha, as formações complementares, o que eu digo, são primeiramente os cursos de extensão de perícia. É claro que não dá para se enganar, porque a gente vê aí, a gente vê nos grupos de perícia, curso de perícia por R$30, tá? E ganhe 4.500 de honorário por processo. Isso é ilusão. Tá? Então, você, como contador que quer participar, se você não tem essa experiência, é começar do zero, tentar achar alguém que lhe dê o suporte, que lhe dê uma mão. Eu já fiz com muitas pessoas, hoje são muitos contadores aí que têm seus próprios escritórios atuando, né, em prol da justiça trabalhista, tendo a sua vida pessoal, profissional, sendo alcançada com seus objetivos. Então, os cursos de extensão é o primeiro caminho, ou eles levam você a um conhecimento inicial. Fazer uma pós-graduação na área de perícia também é importante. Tem que ver o conteúdo, ver o que daquilo é interessante para você. Porque às vezes um curso de pós-graduação em perícia tem uns 2, 3 módulos cada perícia e os demais são complementos que às vezes não agregam aquele conhecimento específico. Então, como é um trabalho técnico e perícia é notório saber, é a essência da coisa, então você precisa procurar cursos focados exatamente neste ponto, para aquilo que você quer fazer. E quais os tipos de processos na área de perícia trabalhista, falando especificadamente dessa área, já que a gente está bem afunilando e é o nosso tema de hoje? Ok. Dentro da perícia trabalhista, você tem várias áreas de atuação. Tá? Uma delas é perícia de fazer cálculo de liquidação. É um trabalho da perícia contábil. Outro é atuar na fase de instrução processual, ou na fase de conhecimento, que é quando o juiz te nomeia para fazer uma perícia contábil numa empresa, onde as partes requerem, antes da sentença, uma perícia para averiguar a diferença de comissões, plano de cargos e salários. Então, tem N atividades, que é um laudo igual ocorre na parte civil. As partes apresentam quesitos e você responde àqueles quesitos. E isso dá e faz uma conclusão. Outra área da atuação da contabilidade, ou dentro da perícia contábil, trabalhista, é a atuária. A parte atuarial. Nos cursos contábeis, nós temos agora uma disciplina chamada Noções de Atuária, mas não nos dá o direito de atuar, ou a condição de atuar como atuário. Porque tem o IBA, Instituto Brasileiro de Atuário, que só pode se inscrever lá quem é atuário. Existia um curso, não me falha a memória, da USP de São Paulo, de contábeis, que era 5 anos. 4 se formava contador, e mais 1 ano só de matérias específicas de perícia. E eu não sei, e era presencial. Então, eu não sei se isso tem ainda ou não. Daí se daria o direito da perícia atuária. Eu, quando recebo uma nomeação que envolve perícia atuária, e a gente tem poucos atuários, e os economistas, por força de lei, podem atuar como atuário, por prerrogativa da legislação, eu posso dizer para o juiz que o cálculo atuarial será feito por um assistente técnico, por mim indicado, sob minha responsabilidade, e depois do cálculo dele eu faço o meu cálculo trabalhista. Então, a gente resolve o problema do juiz numa única passagem.
E isso está ganhando muita força dentro do judiciário. Que legal, uma interdisciplinariedade. Interdisciplinaridade. Eu assumo a responsabilidade pelo seu trabalho. Você faz o da minha confiança e se resolve. Você propõe lá o teu honorário como atuário e eu proponho o meu honorário como perito da justiça. E tem sido a solução para o judiciário. Outra questão de perícia, mas que não é contábil, é a perícia na engenharia e segurança do trabalho. Quando uma das partes pede um adicional de insalubridade ou periculosidade, geralmente, nesses casos, o juiz nomeia um engenheiro da segurança do trabalho que vai e responde também, faz um laudo, quesito e respostas. A outra é a perícia médica. A pessoa perdeu um movimento, LER, e o juiz precisa de um laudo daquela área lá, dentro da fase de conhecimento. O juiz nomeia um médico cadastrado no sistema e ele então faz a perícia. Então esses são os principais tipos de perícia que acontecem dentro da justiça do trabalho. Tá? Então esse é o foco que a gente tem. E nós, como contadores, nós temos aí a possibilidade da atuária, que às vezes é um cálculo depois do atuário, vem o cálculo do complemento da aposentadoria. Ou às vezes a perícia para levantar diferenças de comissões. Se a empresa vendeu sem nota, com nota, então tem uma série de quesitos. Você responde os quesitos. Você não interfere no resultado. Você é neutro, você é do juiz. E falando, então, né, sobre isso, neutro, do juiz, né? Qual que é a responsabilidade do perito que atua na área trabalhista e previdenciária? Ele tem alguma responsabilidade, seja profissional, civil, até criminal? Não só da área da trabalhista e da previdenciária. Todo e qualquer perito judicial, seja em qualquer que seja a área federal, estadual, criminal, você é responsável, você responde civil e criminalmente pelos erros que você comete num processo. Eu vou dar um exemplo da trabalhista. Eu faço um cálculo de R$1 milhão. A empresa, para poder contestar o meu cálculo, se o juiz já homologou o meu cálculo, ela viu lá e disse, pô, esse cálculo não dá R$1 milhão, esse cálculo dá só R$100 mil, tem 900 mil de diferença. Mas como o juiz já homologou o cálculo, para eu, empresa, impugnar, eu tenho que garantir o juízo em R$1 milhão. E eu não tenho esse dinheiro. Eu vou num banco e faço um empréstimo, vou vendo uma máquina, penhoro um terreno. E depois eu vou lá e reconheço que dava só R$100 mil, ele pode sim mover um processo civil e criminal contra a minha pessoa para eu devolver o prejuízo que ele teve. Para o autor, puxa, R$1 milhão, já sai gastando, porque hoje todo mundo enxerga o processo, já sai gastando. Aí, de repente, só deu 100 mil, pô, mas eu fui frustrado, você disse que era R$1 milhão, agora os 100 mil eu já gastei por R$1 milhão. O que pode acontecer com você? Então, é muita responsabilidade? Sim, você tem responsabilidade. Outra questão é você fazer um laudo que induz o juiz ao erro. Você pode ser processado criminalmente por isto. Então, a gente tem muita responsabilidade. Então, não é uma coisa de brincadeira, qualquer um faz. Então, você vai entrar na área da perícia, tenha isso como um horizonte, como um norte. A tua responsabilidade ultrapassa a responsabilidade do cálculo. Você responde, sim, civil e criminalmente por isso. E como se precaver, né, para quem está iniciando nessa área, porque a gente falou que tem a oportunidade, mas também tem esse outro lado da responsabilidade. Então, compartilha um pouco da tua experiência, o que você faz, né? Quais são os cuidados que você tem para poder se precaver dessa responsabilização? Ok. Quando você é sozinho e começa sozinho no teu escritório, que aí geralmente acontece, foi comigo, e não é diferente de qualquer outra pessoa, você faz tudo. Você digita, você confere, vai embora. Quando você começa a contratar estagiário, quando você começa a contratar funcionário, a tua responsabilidade aumenta, porque você vai ter que confiar no trabalho que ela fez. Você não vai digitar de novo uma evolução salarial. Você vai digitar de novo o cartão ponto para ver se está certo ou não. Você confia naquilo lá. E quando a equipe aumenta mais ainda é a tua responsabilidade. Então, hoje, por exemplo, a forma que eu atuo dentro que eu construí o meu escritório, eu tenho toda a questão, todo o controle sobre todos os processos, mas eu atuo só na leitura dos laudos, aquilo que vai estar colocado no processo. Então, eu leio o laudo, faço correção de concordância quando for o caso, faço toda a verificação se aquilo não está ofendendo uma coisa julgada, se aquela resposta vai me comprometer no futuro ou não. Então eu faço essa avaliação, tá? E quando eu descubro uma coisa desta, eu chamo o funcionário que fez, conversa, mostra e é o aprendizado. Então essa é a questão que a gente faz, é conferência. Você não pode
simplesmente pegar e colocar o processo para frente. Tem uma questão muito interessante nesse procedimento, que muitos peritos assumem muito trabalho e não dão conta de fazer o trabalho. A gente tem prazo, 30 dias. Aí o que fazem? Começam a quarteirizar os trabalhos, começam a passar para terceiros fazerem. E aí passa, mas a responsabilidade ainda é sua, porque a nomeação é sua. Eu não faço isso e não aconselho nunca a fazer isso. Porque se é o teu escritório, você vai ter ali as tuas normas, teus procedimentos, né? Papéis de trabalho, enfim, cada um chama de um nome, né? Mas ali um manual de procedimento, você tem o controle sobre o treinamento das pessoas que trabalham com você, né? Para fazer a metodologia, a técnica, né? O nosso trabalho de perito, ele vem muito disso, da técnica, né? E você comentou que você tem empresa, né? E atua como perito. Como é que funciona essa nomeação nesse caso, né? Conta um pouquinho de como que a pessoa pode se habilitar e também como que ele é nomeado quando você está com uma equipe já. Sim. Dentro da Justiça do Trabalho, a nomeação ela é toda na pessoa física. Mas quando você começa a alugar sala, você começa a contratar gente, você começa a ter despesa. Como é que eu vou ter uma despesa? Como é que eu vou pagar isso? Uma das formas seria pelo livro de caixa, livro caixa. E o que eu fiz? Eu construí uma empresa, sim. Todo mundo é registrado na minha empresa, todas as empresas pela empresa, e quando eu entrego o laudo pericial, eu sugiro ou solicito ao juiz a possibilidade de liberar os alvarás na pessoa jurídica e já informo as contas da pessoa jurídica. Não sendo possível, porque isso vai de acordo com o juiz, eu já informo as contas da pessoa física. E para os processos que são liberadas as guias na pessoa jurídica, eu emito nota fiscal pela pessoa jurídica para gerar receita para pagar as despesas. E na pessoa física, depois no imposto de renda, lá a gente sofre um pouquinho para oferecer isso à tributação. Então é assim que funciona. Nem todos os peritos usam desta forma, tá? Mas eu oriento a fazer dessa forma, porque funciona. E para quem quer começar na área, né? Então já é contador, já tem experiência, está se sentindo, né, pronto para iniciar. Como que ele pode se habilitar na Justiça do Trabalho e na Previdenciária? Ok. Na Justiça do Trabalho, o primeiro passo é fazer o cadastro, né? Chama-se um sistema chamado AJT, que é um cadastro dos auxiliares da Justiça do Trabalho. Você faz o seu cadastro, você escolhe qual é a área, qual é a cidade que você quer trabalhar no estado do Paraná. Esse cadastro, se eu quero trabalhar hoje em todo o Brasil, eu tenho que, em cada TRT, fazer esse cadastro. No Paraná, eu comecei atuando em Curitiba, depois Araucária e outras cidades, aí eu vou lá e vou marcando as cidades que eu estou sendo designado, ou que eu quero trabalhar. E aí, então, a vara consegue te nomear naquela cidade, né? O cadastro vale para a cidade, não é por vara, e aí você começa, então, a ser nomeado se o juiz concordar com a tua nomeação. E a outra questão é dos processos. Tudo você recebe hoje a intimação digital. Então, é um sistema que aparece as tuas nomeações ou as tuas intimações, você acessa lá diariamente e você sabe quais são os processos. Então, o primeiro passo é fazer esse cadastro. Anualmente ele é atualizado, então exige idêntico na área civil, diploma, certificado, certidões negativas, ver se você não está sendo processado, você não tem dívida na Justiça do Trabalho. Então, você tem que estar uma pessoa idônea. Então, o perito é uma pessoa idônea e é uma pessoa de confiança do juiz. Então, nós não somos concursados públicos, nós somos pessoas da confiança do juiz que ele nomeia para auxiliá-lo em alguma questão. Por exemplo, não é função da vara do trabalho e nem do juiz elaborar o cálculo de liquidação, porque não é competência deles. Então, o juiz nomeia o perito para essas questões. E habilitado você pode ser nomeado, né, pelo juiz. E aí, é obrigado a aceitar? Se você receber muitos processos, como é que você vai gerenciar tudo isso? Muito boa pergunta. Quando você é nomeado, você não precisa, você é intimado, você vai ver qual é o conteúdo da matéria. E aí você pode recusar, sim, a nomeação. Por exemplo, me nomeou numa perícia atuarial, não é minha área. Mesmo que se eu soubesse fazer o cálculo e eu juntasse esse cálculo atuarial, as partes iriam impugnar porque eu não sou registrado no IBA, Instituto Brasileiro de Atuário. Então, já digo de cara que eu não sou atuário.
indique outro. Aí o juiz não acha outro. Então, daí foi onde eu parti para essa questão de ter uma pessoa da minha confiança que é nomeada pelo juiz. Aliás, eu uso o trabalho dela e tem ido normal a questão. Outra é se você tem interesse naquela ação. Pô, tem interesse, aqui é uma ação coletiva do Sindicato dos Professores contra tal faculdade, que eu atuei na faculdade. Isso não dá para ser, não posso ser. Outra questão, você é parte íntima, você é amigo íntimo de uma das partes. Não pode atuar. Outra questão é, você atuou naquele processo, como na fase de, quando o advogado foi fazer a petição inicial, ele te chamou para você fazer lá um demonstrativo de horas extras. Você fez. E de repente você é nomeado naquele mesmo processo para atuar. Não, você não atua, você declina. Ou se um funcionário do teu escritório atuou para um desses advogados, você permite isso? Eu permito. Tá? Que um funcionário faça um trabalho sob minha autorização para um advogado. Só que se eu vier a ser nomeado nesse processo, eu declino, porque alguém da minha equipe já teve acesso ao processo. Isso é muito importante, né, que você está falando, e até convido o pessoal que está nos assistindo que vai ter um episódio só sobre isso, sobre as normas, aqui do Start Perícia, então fiquem atentos aí, já se inscrevam no canal para continuar acompanhando, né, esses temas e poder aí cuidar, né, ter os cuidados necessários para aproveitar as oportunidades dessa área. E para quem é perito contador, qualquer contador pode se tornar perito? Pode atuar na Justiça do Trabalho? Pode, sim, desde que ele tenha o CRC dele. Tem muita gente formada em contabilidade, mas não passou na prova, né, do CRC. Só graduado, então. É só graduado. Então, o primeiro passo é ter o seu registro do CRC e estar em dia com as suas obrigações. Eleição, o que mais? Anuidade. Aí sim, aí qualquer pessoa pode se inscrever. Pelo fato de se inscrever no cadastro, não quer dizer que vai ser nomeado, porque é um cargo de confiança do juiz. Então, se o juiz já tem lá os seus 2, 3 peritos por vara, que atuam da confiança dele, ele não vai pegar um terceiro aí que está chegando agora, não tem nenhuma experiência. Quem está te indicando no teu currículo? Isso funciona bastante também. Colocar uma indicação dentro do indicação funciona. Opa, quem está me indicando é o perito falando de tal. Opa, esse cara aqui a gente conhece. Então, muita gente do meu escritório começou a atuar com perícia, quando o seu currículo colocaram, eu autorizei, pode pôr o meu nome como referência, pode ir de vara em vara, lá, bater na porta. Eu levei muita gente nas varas, olha, é meu funcionário, pode nomear, da minha confiança. E é claro, o que acontece depois, você acaba perdendo o funcionário, porque o volume de trabalho dele não é mais compatível com a carga de trabalho dele na empresa. Tudo bem, faz parte. É evolução também, né? Eu acho que a nossa classe é muito unida nesse sentido, né? Você auxiliar um ao outro, enfim, dando essas oportunidades. Assim que você começou, né? Foi uma outra pessoa que estava atuando e aí contribuiu e assim segue a vida, né? Tem trabalho para todo mundo. Acho que tem muito trabalho nessa área, né? De perícia. Tem muito trabalho. Tem muita gente atuando como perito sem a mínima condição técnica. Eu participo de alguns grupos de perícia aí no WhatsApp e tem cada pergunta que eu fico me perguntando como é que foi nomeado. Tá? Questões não é nem básica, é antes do básico, é o pré-básico. E não dá, gente. Então, tem muita área, sim, tem muito trabalho, tem muita oportunidade. Basta você estar preparado, estar no lugar certo, na hora certa. Tá? Então, essas são algumas das dicas que eu dou. E é claro que quando você leva uma experiência, eu já atuei com fulano de tal, fiz estágio. Então, você leva uma bagagem no seu currículo, você leva isso para o juiz. E é isso que o juiz quer. O juiz não vai te nomear porque você está começando agora. Ele sabe que não vai dar conta. Ele sabe que tem uma série de questões que, além do conhecimento, temos mais uma questão ainda, que é o tal do PJ-Calc, que depois pode até falar sobre ele. Vamos comentar, está aqui na minha listinha. Então, são questões que a gente tem que adaptar-se. Quem não adapta-se a essas questões, cai fora. E quando foi incluído o obrigatório o PJ-Calc, muitos colegas meus desistiram da perícia. Não vou mais ser, não quero atuar com esse sistema. Pronto. Vamos falar sobre isso, então, né? Qual que é a tua opinião aí sobre o PJ-Calc? Como é que ele está mudando aí esse mundo da perícia trabalhista? Eu sou um ferrenho descontente do PJ-Calc. Crítico. Crítico. Eu, inclusive, quando ele foi obrigatório, eu, junto com um colega meu de Cascavel,
o Joselito Sequinato, nós fizemos um documento chamado como é que é? Inconsistência do projeto de cálculo, e mandamos isso para a OAB Paraná, a OAB Nacional, foi no CNJ e fizemos barulho com isso aí. E apresentamos, sim, os problemas e as soluções. Eu costumo dizer que o sistema de projeto de cálculo, ele tem alguma coisa boa, mas tem muita coisa ainda que precisa ser refeita, né? Nem melhorada. Ele é um sistema que ele atende muito bem às partes verticais. O que eu digo vertical? Aquelas leis que servem para o Brasil inteiro, tais como, cálculo do INSS das partes, ele faz direitinho, porque é uma regra nacional. Sim. Cálculo do imposto de renda, faz direitinho, exceto o PLR, que ele não sabe fazer, que é outra tabela de imposto de renda. Ele faz certo o cálculo dos juros de correção monetária, parametrizou certo, ele faz certinho. E aquelas verbas de começo, meio e fim, por exemplo, uma multa de R$500 lá em maio de 2020, atrasado até hoje, ele faz direitinho. Quando requer mais que um neurônio, que tem que pensar, você tem que interpretar a legislação, aí já não é tudo isto. Se ele tem que fazer alguma adaptação às nossas OJs, orientações jurisprudenciais do TRT9 Paraná, ele não está adaptado, ele é só para as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, nível nacional, vertical. O que é nacional, o que é regional, ele não faz. Funciona. Aí você tem que fazer, faz tudo no Excel, hoje, quando eu faço tudo no Excel, e depois eu copio e colo para dentro do projeto de cálculo. Eu sei no Excel o que estou fazendo e eu consigo defender a minha ideia. Porque às vezes joga lá para o projeto de cálculo e faz tudo diferente, tudo errado. Que vem da tua experiência, do teu conhecimento ali, né? Sim. E das mudanças, né? Porque a nossa legislação, ela, né? Você está falando até em níveis e tudo, mas mesmo que a gente tenha aqui, né? Saem novas orientações, novas jurisprudências. Você está acompanhando isto semanalmente, atualizando, inclusive, as suas respostas aos embargos, às impugnações. Porque, às vezes, você usa uma OJ, uma jurisprudência aqui do TRT, de repente lá ela é alterada. Eu tenho que, a partir do momento, saber que alterou daqui para frente, mas o cálculo foi feito lá para trás, então eu tenho que saber exatamente qual é o corte. Quando estava em vigor era assim, mudou agora. Então eu não posso adaptar uma coisa nova ao passado. A lei não pode retroagir. Então, a gente tem que ter muita experiência nisso aí, sim, e também alguma questão de interpretação jurídica, né? Porque faz parte. Sim, faz parte, né? Ter esse conhecimento. E a gente está falando muito, né, do perito judicial, né, aquele que trabalha junto com o juiz, mas e os assistentes técnicos? Qual que é a função dele na área trabalhista? O que ele pode fazer? Quando que ele é importante? O perito assistente técnico, ele é importante desde o início do processo. Eu vejo hoje muitos processos, muitos pedidos iniciais mal elaborados. O juiz dá a sentença com base nessas situações e depois vem o advogado do autor querendo impugnar os teus cálculos para mudar a decisão judicial. É tarde. Então, a parte do perito assistente das partes é fundamental desde a hora de propor a ação inicial. Ele vai verificar um detalhezinho, uma palavrinha e ou. Por exemplo, lá... Faz muita diferença. Faz muita diferença. Tá? Às vezes a pessoa pede lá, eu quero as horas extras excedentes da 8ª diária ou 44ª, ou é o mais benéfico, é um é o outro. Quando eu coloco o E, é o que excedeu da 8ª mais o que passou da 44. É muito melhor. Então, os advogados às vezes não sabem a diferença entre E e ou. Numa ocasião, eu tive que explicar matematicamente pela lógica matemática, tá pela verdade. E aí... Claro, fica até feio para o advogado, mas então, o perito contábil, o assistente, ele é fundamental desde o começo. Em especial, quando é uma questão muito grande, um processo muito grande, tem muitas variáveis, e também quando tem perícia na fase de instrução, na fase de conhecimento. Não adianta o advogado copiar um quesito de um processo, colocar para o outro, porque o resultado vai ser totalmente ruim. E eu costumo dizer que ganha-se ou perde-se uma perícia quando tem quesitos na elaboração dos quesitos. Não sabe o que perguntar, vai ter uma resposta que pode não ser útil para você. Tanto para o advogado do autor, quanto para o réu. E eu tenho, por isso, estar aqui N exemplos, que eu, às vezes, até ficava assim, perturbado com a pergunta daquela que o réu fez, criando prova contra ele.
Bom, já que a gente está falando sobre isso, conta um pouquinho desses exemplos aí para nós. Eu vou contar um, né, que era uma perícia na fase de conhecimento e era diferenças de comissões. A autora alegava que ela fazia vendas e só ganhava comissão daquilo que era emitido nota fiscal. Aquilo que era emitido com base no orçamento que era vendido, não tinha comissão, tá? Não tinha nota fiscal. Eu fui em loco, fiz a pesquisa, a perícia, uma coisa grande. Aí o advogado do réu faz a seguinte pergunta: pode o senhor perito fazer um levantamento ou dizer, dos últimos 5 anos, qual foi o volume de vendas com nota e sem nota fiscal? Gente, eu chorei ver aquilo lá. Eu tive que responder e mostrar o que o autor fez com essa pergunta. Pediu ao juiz para que emitisse ofício para Receita Federal, Ministério Público do Trabalho, INSS, Secretaria das Finanças do Estado, porque a empresa estava sonegando imposto. Sim. Não se faz uma pergunta que você não sabe a resposta. Se a resposta é prejudicial, não pergunte, deixa de lado. Olha, podia falar, outra coisa que eu fiz uma vez um cálculo, foi que o advogado do autor resolveu fazer o cálculo. E na conta do advogado deu R$1.100.000, mais ou menos. E na minha conta dava R$5.600.000, porque era uma diferença de dois salários mínimos mensais, uma pensão de uma empresa aí. O que o advogado fez? Pegou 2 salários mínimos lá do fato gerador e corrigiu pelo NPC até hoje R$2.000. Ora, se é 2 salários mínimos, sim, quando mudou o salário mínimo, deve ter mudado também. Com certeza. Então, você se depara com tanta coisa mal feita, simplesmente por falta de um advogado. E eu costumo dizer, dentro dos escritórios de advocacia, que um bom advogado, para ter sucesso, seja ele na civil, trabalhista, previdenciária, ele precisa estar acompanhado de um bom contador. Um bom assistente técnico, com Bastante certeza. técnico. E, é claro, eu puxo pelo lado do contador. E vamos falar do que interessa e todo mundo quer saber, os honorários. Opa. Como que funciona a remuneração da perícia nessa área? Esse é o maior problema. Na civil, quando você faz, você é nomeado, você apresenta uma proposta de honorário, as partes brigam, o juiz acata lá e define o honorário. Então você já sabe que vai receber aquele valor. Na trabalhista, você é nomeado, você aceita o encargo, você faz o trabalho e sugere o valor do honorário. Sugere. Sugere. Tá. O juiz manda o cálculo para as partes para elas avaliarem e depois volta para você para responder os embargos, as impugnações, e daí ele defere, ele fixa o teu honorário. Você pediu R$5.000 lá. Ele vai lá, olha, não, isso aqui é muito dinheiro. 5.000, um cálculo bem simplesinho, você faz 10 dias por dia, dá 50 vezes 30 dias, dá R$1,5 milhão por mês. Vou pôr aqui 600. E você não tem o que fazer. E como é que gera essa parte financeira aí no escritório? Esse tem que ter muito controle interno. Em primeiro lugar, você para ser perito da Justiça do Trabalho, você demora, eu digo o seguinte, você precisa ter uma renda ou uma fonte de renda garantida que para os próximos 3 anos você não dependa de honorários trabalhista, diferente da civil. No mínimo 3 anos. Você vai fazer um cálculo hoje, vai mandar para as partes, vão impugnar, vão contestar, volta para você, o juiz depois fixa o teu honorário, aí vai para a execução, demora um tempo, a empresa é falida e por aí afora, daqui a 8 meses, 1 ano, 2 anos, com muito sucesso, você recebe o teu honorário fixado. Muitas vezes sem correção monetária, o valor fixado lá atrás. Então você precisa ter uma carteira. E essa carteira roda diariamente. É difícil fazer ela começar a rodar. Você demora uns 3 anos. Mas quando começa a rodar, é até bonito, até gostoso de ver. Né? Mas porque aí o trabalho já está feito, aí o trabalho né? está feito, aí a questão já está garantida. E eu digo o seguinte, já me perguntaram como é que eu gerencio essa carteira? Como é que eu gero as receitas? Como é que eu faço o meu fluxo de caixa? Eu não tenho fluxo de caixa. Não existe isso aí na área trabalhista. Eu tenho que fazer uma carteira, porque todas as despesas têm dia e hora certa para vencer, sim, e as receitas são todas incertas e não sei nunca quando eu vou receber.
Então, os primeiros 3 anos são cruciais. Eu tive sorte, porque eu era professor universitário, dava aula à noite, às vezes de manhã, e fazia perícia à tarde. Então, fui fazendo esse trampolim. Em 2015, ajudava com uns 8, 10 funcionários, eu falei, agora, o que eu faço? Cresço, paro, fico como está. Resolvi crescer, saí da academia, de aula, e toquei a carreira sozinho. Dá medo, porque como professor, eu tenho um salário fixo. Tem a segurança, Tem a segurança. E o que eu já vinha recebendo de honorário dava para manter o escritório, mas eu queria mais. Então, esse é o problema. Você não sabe quando vai receber. E às vezes o juiz fixa o teu honorário e você não é intimado, e aí o réu resolve discutir isso na segunda instância, e você não é intimado para se defender. Eu tive esses dias, voltando aqui, quem fixa o honorário geralmente não é o juiz, são os assistentes do juiz. E aí eu tenho uma prática, quando surgir o honorário, e daí o réu impugna o meu cálculo, impugnação de que responder, e ele não impugnou o meu honorário, na conclusão eu coloco para o juiz, como ele não impugnou, ele está aceitando aquele honorário. E tem dado certo. Tem funcionado, a maioria está funcionando desse jeito. E foi a partir desse momento, há uns 3 anos atrás, que eu comecei a ter um superávit bom na minha carteira de recebimentos. Olha, fica aí uma dica importante para quem está começando. Fundamental. Não dá para viver do honorário de perito nos primeiros 2, 3 anos. É despesa, é investimento, é gasto que você está fazendo. Mas depois essa carteira ela vai rodando, vão entrando novos processos, vai recebendo, aí sim a coisa fica boa. Então não é uma carreira fácil, não é tranquilo. Não dá para fazer fluxo de caixa, não dá para fazer previsão, não dá para fazer nada. Para iniciar, né? Pra Mas iniciar. Depois, quando começa a rodar, aí fica bom. Aí fica bom, e hoje a grande vantagem, com as tecnologias, você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil e trabalhar em qualquer vara do Brasil. Você não precisa... Então você consegue ampliar bastante. Ampliar bastante. Eu, por questões técnicas, resolvi ficar somente no Paraná. Porque aí se eu vou pegar São Paulo, eu tenho que estudar as OJs de São Paulo. Eu vou ter que fazer um outro modelo de cálculo, meu em Excel, para atender São Paulo. Então isso começa a demandar muito mais gente, começa a demandar mais controles e por aí afora. E na média, então, quanto tempo que demora para ter esse recebimento pela tua experiência, que já é de alguns anos? Eu estou fazendo um controle no meu escritório, que é a partir do momento em que o juiz fixou o honorário. Dá em média de 400 dias, 410 dias. Depois o juiz fixou o honorário. 410 dias, 1 ano e... 1 ano e meio praticamente. Aí, então. E se contar desde a época que eu fiz o cálculo, aí demora mais de 600 dias, 710 dias, acho que é 720 dias, coisa assim. É quase 2 anos. Olha só. Então tem que ter Isso, uma boa... o detalhe, e quando recebe. Tem um detalhe muito importante, que o juiz precisa fechar o processo, ele precisa concluir o processo. Aí você pega uma massa falida, você pega uma empresa que não existe mais, aí você pede para descaracterizar a personalidade jurídica e vai para a física está quebrada, não tem nada também. Não tem de quem receber. Não tem como receber. Aí o juiz manda lá uma intimação para você dizer o que você quer que faça, que ele precisa fechar o processo. Fala, olha, o valor no horário pequeno, encerra e pronto, e acaba. Então, você acaba perdendo. Hoje, a gente tem uma estimativa que em torno de, no mínimo, 30% da tua carteira de recebíveis, não de valor, porque não dá para comparar valor com a quantidade de processos, mas de processos, então, em 30% dos processos você não vai receber, vai trabalhar de graça. E não temos nenhuma legislação que nos proteja para receber esse valor. Olha só, e falando um pouquinho, né, da parte legal, de legislação, das normas contábeis, né, como é que funciona o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC? Esse aí, eu sou um adepto, eu sou um fã desse cadastro. Por quê? Conta pra gente. Porque quando você está cadastrado no CNPC, que é um órgão de extrema relevância para a classe contábil, você está nesse cadastro, e manter ativo nesse cadastro significa ser uma pessoa que está atualizada, está estudando, está sempre antenada com os acontecimentos. É diferente de um perito que não está cadastrado no CNPC, que ele fez a faculdade de contabilidade há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e continua com as mesmas ideias de 30 anos atrás. Não dá, tem que mudar. O cadastro, ele quando foi instituído, acho que foi pela resolução 233, se não me falha a memória, de 2016, do CNJ, se não me falha a memória, e que
Esse aqui? 2016, só aqui anotado, 233. 233. Então, o CNJ determinou que cada órgão de classe elaborasse o cadastro e as normas para manter os peritos cadastrados. O CFC acho que foi o primeiro que fez isso. Então, todos os contadores que atuavam como perito tinham naquela época, até dezembro do 2016 ou 2017, para entrar no cadastro sem fazer nenhuma prova técnica. A experiência já nos colocava lá. A partir dessa data, então, foi criado o exame de qualificação técnica para novos entrantes. Esse cadastro, o objetivo dele é que os juízes possam ter um cadastro de pessoas atualizadas, pessoas que, poxa, está lá nesse cadastro, está homologado pelo CFC, cumpre as regras todas, são profissionais de elevado conhecimento. Então, isso auxilia o juiz. Quando eu sou nomeado numa perícia como assistente técnico, ou às vezes é um caso complexo, eu junto lá, sim, a certidão negativa do CNPC, para mostrar que eu estou cadastrado lá, estou atualizado e mantenho atualizado. Se eu fosse juiz, eu iria pedir para que os meus peritos tivessem esse cadastro. É importante, porque né? Garante a qualidade do trabalho. Qualidade do trabalho, serenidade. Então, nesse cadastro, tem lá exatamente todas as informações. E é uma questão que a pessoa que está sempre procurando atualizar-se. Acho que isso é o mais importante. A gente não pode parar. Se eu parar hoje, tá? Eu não vou mais ler legislação, não vou ler mais nenhum livro, não vou... Eu perco esse conhecimento. Ele muda, as normas mudam. Eu não vou ler as OJs, as orientações jurisprudenciais do Paraná. Já mudaram, eu tenho que ir lá adaptar-se. Não vou ler as súmulas do TST, mudam, eles alteram, corrigem, adaptam. Então eu tenho que estar sempre antenado, sempre olhando o que está mudando. Então isso é fundamental. Então nesses cursos de extensão, e a grande vantagem, nesses cursos nesses cursos de qualificação, nesses cursos de extensão que o CFC exige as 40 horas, eu acho fundamental porque não é qualquer curso. São empresas homologadas, credenciadas pelo CFC. Então isso dá uma credibilidade. De relevância, o curso é criado de acordo com a categoria dos profissionais. Então isso é fundamental. Eu acho que o CFC está de parabéns, e toda a classe contábil, por estar preocupado com esse cadastro ou estar preocupado em atender essas exigências. Eu até uma época, no grupo na comissão, nós já havíamos aventado essa ideia de pedir para os juízes para que olhasse esse cadastro, não que seja obrigatório, a lei, não, tem que mudar a lei para ser obrigatório, mas que os juízes olhassem esses peritos que estão lá cadastrados para que tivesse mais segurança na sua nomeação. Que legal, bom, João, agradeço nessa nossa conversa aqui, essa troca de experiência, né? E para a gente fechar o assunto, eu queria que você desse aí, resumisse, né, as dicas finais de por onde começar, né? Quem quer começar nessa área, quer atuar como perito na área trabalhista, previdenciária, quais são os seus últimos conselhos? Ok. Na área previdenciária, você tem que fazer o seu cadastro no AJG, que é da Justiça Federal. Todo o processo de compra de aposentadoria é na Justiça Federal. Havia uma grande expectativa na área previdenciária com a revisão da vida toda. Fiz até cursos, me preparando para a questão. Não houve, mas o conhecimento foi tranquilo. Então, quem quiser começar nestas áreas, eu sempre digo o seguinte, comece por baixo. Ninguém vai conseguir chegar em ser perito se você não passou por todo o rito. Como é que eu baixo um processo da Justiça do Trabalho, que é igual a todas as outras instâncias, as outras áreas? Como é que eu analiso o processo? Vou ler todo o processo, 2.000, 5.000, 10.000 folhas? Não, eu tenho que saber exatamente o que é relevante para o meu cálculo. Como é que eu vou fazer a digitação? O que é a digitação? Trabalhista, eu tenho que reproduzir a vida daquele cidadão. Jornada de trabalho, salário, entender da legislação aplicada a cada caso. Justiça na área do INSS, na área da tributação pessoa física, imposto de renda. É fundamental. Hoje eu atuo também bastante para advogados, para entrar com processo contra a Receita Federal, na Justiça Federal, para buscar de volta o imposto de renda cobrado a maior em ações trabalhistas.
Isso é uma coisa que exige conhecimento, leitura, ver qual é a lei que se aplica, montar uma jurisprudência para isto. Isso o PJ que não faz. faz. Não, isso o PJ não faz. Isso aí já corre fora. Dominar a legislação trabalhista, social, tributária, que é imposto de renda. Dominar o sistema PJ-Calc, tem até cursos aí, cheio de cursos de PJ-Calc no dia a dia. Mas não adianta usar o PJ-Calc se você não sabe a lógica, o processo. Nas empresas hoje, às vezes chega lá um currículo para mim, a pessoa vem me entrevista, não, que eu trabalho em RH há 5 anos, sei tudo. Você não sabe nada. Porque no RH, nas empresas, aperta um botão, importa tudo, e sai o cálculo, sai o contra-cheque não sai o recibo de pagamento, já sai o crédito na conta. E qual é o processo? Não sei, o sistema faz sozinho. Então, na trabalhista, tem que conhecer todo o processo, que a gente fazia na faculdade antigamente, na unha ali, entrada, processo, saída. Cada linha detalhe, cada linha tem que ser conferido. Então, é isso que falta. Capacidade de escrever com clareza, objetividade, nada de inventar, não precisa inventar nada. Ser objetivo, ser imparcial, quando você pede do juiz de trabalho, você não pode tender para um lado e para o outro. Se dá uma sentença, está transitado de julgado, que o juiz disse que pau é pedra, pau é pedra. Cabia a outra parte ter questionado isso, não você. Você não pode fazer isso. E tem pessoas que se adentram a essa questão e acabam depois tendo problemas. E uma vez tendo problema dessa forma, o juiz não te nomeia mais. Ele perde a confiança. Perde a confiança, perde a confiança. Você extrapolou a sua área de atuação. Deixa isso com o juiz decide isso, não é você. Então falta isto. Matemática básica e financeira, são fundamentais. Vai trabalhar com Excel, as pessoas não sabem trabalhar fazer continha com 2 parênteses. Não dá, gente, não dá. Outra questão que a gente está tendo bastante problema hoje é com a adaptabilidade ao trabalho home office, trabalho em casa. As pessoas acham que estão de férias em casa. Então você precisa ter controles internos que te mostram a produtividade daquela pessoa. Eu no meu escritório hoje, todo mundo trabalha em casa, um dia por semana vai para o escritório. Mas tem gente espalhada no Brasil inteiro, em vários locais do Brasil. Então tem que ter mecanismos de controle de produtividade, de qualidade. Como é que eu resolvo isso? Isso é só você ir aplicando, corrigindo, acertando, decisões que você toma para dar errado, você tem que corrigir o rumo. Então é uma questão muito democrática. E quanto mais gente você tem, maiores são os problemas que acontecem na tua organização. Eu nunca pensava, né, que era assim. E quando eu era funcionário de empresa, que eu fui durante muito tempo, eu jurei que as coisas boas que eu aprendi com os meus gerentes, eu levaria para a minha vida profissional se um dia eu fosse empresário. Mas nunca pensava em ser. E as coisas ruins, deletava. E eu aplico isso hoje de forma transparente, todos os funcionários. Tá? Então, todo mundo leva isso muito a sério. Então, é saber montar uma equipe que te dê suporte, que você pode confiar, que você pode trabalhar com segurança. Trabalhar sozinho, você não dá conta. Você pode dar conta hoje de um processo por dia. Aí, depois, volta a impugnação. Você gasta mais tempo respondendo às impugnações do que fazer o cálculo. E aí começa a triplicar o volume de trabalho. Aí não tem gente, você começa a perder prazo, o juiz também te corta. Você tem que manter o prazo. Hoje, os juízes têm controles internos que avaliam a produtividade deles. Uhum. Quanto tempo esse processo ficou parado. Porque, sabe, ele não pode deixar isso acontecer. E o perito é o auxiliar dele. O perito é o auxiliar, não pode deixar o juiz na mão. Não pode criar problema para o judiciário. Então é muito, muito importante pensar nessas coisas. Não dá para abandonar o barco. E como você tem prazo, muitas vezes trabalha-se sábado, domingo. O prazo é para segunda-feira, eu tenho que juntar em segunda-feira de qualquer jeito. Tem que fazer essa administração de tempo. E quando você vê que é um processo complicado, que é grande, que vai demorar mais tempo do que está previsto, você não deixa vencer. Uns 2, 3 dias antes você pede prorrogação de prazo. Mas justifica o porquê que pede prorrogação de prazo. Que legal, nossa, Gil. Muito obrigada, né, por compartilhar aí toda a tua experiência, por dar essas dicas valiosas. E assim nós encerramos o episódio de hoje do Start Perícia. Convido você para acompanhar essa série de episódios que está sendo feita aqui pela Comissão de Peritos do CRC Paraná. E agradeço a participação e convido também para curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal do CRC Paraná para continuar recebendo os nossos conteúdos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.